Além da miséria e do desemprego, as rebeliões dos países árabes querem mudar constituições que entregam o poder a grupos religiosos sectários. No Iraque, as manifestações de massa das últimas semanas partiram principalmente da classe operária, num país onde um quarto da população vive na miséria. No Líbano, os protestos começaram pela classe média alta. No centro de Beirute, na semana passada, havia mulheres com óculos e roupas de grife, homens e mulheres. Apesar deste contraste evidente, há algo em comum além da questão econômica. Da estagnação dos dois países, o Iraque e o Líbano enfrentam a paralisia, a corrupção e a incompetência de sistemas políticos que dividem o poder entre os principais grupos étnico-religiosos, observa um artigo de Anchal Vorha na revista Foreign Policy. Os protestos no Líbano começaram em dezembro do ano passado. Com a paralisia do sistema político, o país estava sem governo enquanto as condições de vida da população pioravam. Faltam empregos, faltam 100 milhões de empregos nos países árabes. Os cortes de energia elétrica são frequentes no Líbano e a dívida pública chegou a 150% do produto interno bruto. Proporcionalmente, é a terceira maior do mundo. O Líbano está falido. Desde que tomou posse, o atual primeiro-ministro, o sunita Saad Hariri, tentou cortar gastos, mas recuou diante de greves e outras formas de protesto. Quando o governo anunciou a cobrança de impostos pelo uso do WhatsApp, uma multidão de até 1 milhão de pessoas, um sexto da população total do Líbano, saiu às ruas. Por um acordo constitucional que vem da independência do país da França em 1943, o presidente do Líbano é um cristão maronita, o primeiro-ministro é um muçulmano sunita e o presidente da Assembleia Nacional, um muçulmano xiita. Esse arranjo engessou o sistema político. Uma das reivindicações das ruas é acabar com esse estímulo ao sectarismo religioso que divide o país e causou uma longa e sangrenta guerra civil de 1975 a 1990. O Iraque era dominado pela minoria sunita desde que o Império Otomano tomou Bagdá e passou a controlar o que hoje é o Iraque em 1638. Desde a queda do ditador Saddam Hussein, na invasão americana de 2003, a maioria xiita passou a dominar o sistema político iraquiano. A revolta dos sunitas alimentou terroristas muçulmanos da rede Al-Qaeda e do Estado Islâmico. Os iraquianos que saíram às ruas de Bagdá e outras grandes cidades nas últimas semanas veem a elite dirigente como corrupta e incompetente. Entre os muçulmanos do Iraque, 67,6% são xiitas e 32,4% sunitas. Na prática, o sistema político do país está dividido em três, porque os curdos, na imensa maioria sunitas, têm autonomia regional como povo, então tem a sua cota de poder ao lado de sunitas e xiitas. Isso em eleições acaba fazendo com que sempre as mesmas facções acabem barganhando entre si o poder e dividindo os despojos do saque à máquina do Estado. Saddam Hussein massacrou curdos e xiitas, além de infiltrar a região curda com árabes sunitas. Quando foi derrubado, milícias xiitas decidiram vingar seus mortos e a revolta sunita abriu espaço para a Al-Qaeda e a criação do Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Mas os protestos hoje são da população xiita contra a elite governante também xiita. Da mesma forma, no sul do Líbano, os xiitas protestaram contra o movimento Amal e especialmente contra o seu líder Nabi Berri, eterno presidente da Assembleia Nacional, aliado da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, que hoje é a maior força armada do país. Com o apoio do Irã, é mais poderoso do que o exército do Líbano. Um dos pontos do acordo de paz era o desarmamento das milícias. Nunca foi concluído. O Hezbollah, que se apresenta como uma resistência contra Israel, não tem a menor intenção de entregar as armas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.